veículo, certo? Isso é o básico de todo o conceito de regra de toda cidade, é isso, sobre VDM. Só que cada avaliação, cada situação depende de uma avaliação. E não é só você generalizar e contextualizar sobre aquilo que você sabe. Ou seja, a avaliação de um VDM em si com a pergunta é se o ato da pessoa que atropelou uma vez foi realmente sem querer, se ela realmente vai atropelar de novo com a intenção de matar, certo? A primeira pode ser até sem querer, mas se eventualmente vier a segunda, aí já é considerado VDM. Se vier a terceira, opa, aí peraí. Por que tá fazendo isso? Então sim, já se encaixa na regra do roleplay, porque já vai contra essa expectativa do que seria o VDM, certo? Então a avaliação é muito simples. Não precisa de muito mistério, não precisa de muitas firulinhas de pensar para avaliar o que seria um VDM, certo? Então essa seria os nossos primeiros posicionamentos sobre a primeira pergunta. Certo. E sobre a segunda pergunta? Bom, a segunda, como foi dito no nosso grupo, também depende de situações de contexto, certo? Primeiramente, por ser uma skin de gordo, isso não profere o direito da pessoa ser preconceituosa. Mas a gente não sabe a real intenção daquela palavra dita pela pessoa. Por isso que a avaliação é determinante no atendimento de um staff, para saber o que realmente está sendo dito através daquela palavra, daquela frase. Porque hoje na cidade nós podemos ver que, vamos supor, tem a skin de gordo, mas tem amigos que não sei o que. Não que isso te possibilite de ser preconceituoso, porque de acordo com as regras da cidade, o Dark RP é frequentemente propiciado pelas pessoas e é recorrente visto na cidade. E isso é crime. Então isso vai contra as diretrizes da própria cidade. Então pegar e ver a real intenção por trás daquela mensagem é essencial, certo? Não que generalize em um todo e possa ser curto e direto. Então, pelo nosso grupo, isso poderia ser um motivo de aviso prévio, caso a gente analise ali e vê que não teve um preconceito direto pela mensagem, e sim uma frase dita para o roleplay, mas caso seja eventualmente interpretado pela equipe que fosse sim um Dark RP, sem um preconceito, não só pela skin do gordo, mas sim pelo grupo, seria sim passivo de banimento por Dark RP. Caso não tivesse sido interpretado pela equipe assim, seria passivo de advertência verbal e até mute pelo chat. Ok. Exatamente. E vocês, Kaká e Martim? Vamos lá. Sobre o caso, um jogador atropela outro fora de ação, dizendo que perdeu o controle do carro. Isso é VDM. Como você avaliaria? Depende muito do ponto de vista da pessoa, né? Depende muito do que aconteceu. Como o Fusco mesmo disse, né? A pista vai muito movimentada, né? Várias pessoas passando por um lado, para o outro, né? Acaba pegando mesmo, às vezes, né? Um ou outro. Mas se pegou sem querer, se perdeu mesmo o controle do carro, eu não falaria que é um VDM, né? Mas se ele ficasse fazendo isso várias vezes, na maldade, aí sim, a VDM aplicaria uma advertência nele. Quer dizer, um banimento nele, por VDM. Entendi. Hum. Aí no caso 2, um jogador xinga o outro no chat Fire RP de gordo, safado, porém a skin dele é de gordo. Isso é um motivo de advertência ou motivo de banimento? Então, pelo meu ponto de vista, tipo, se eu chamasse um gordo, tipo, no chat local no Instagram, eu, eu não ia, tipo, pra mim isso daí não seria punição, porque pelo fato do cara estar com skin de gordo, aí, tipo, se ele chama no Fora RP, eu daria um certo banimento por ele estar. Tipo, ele não tá querendo afetar o personagem do. Ele mesmo, no MTA. Ele tá querendo afetar a pessoa que está controlando o personagem. Entendeu? Tá. Ó, aqui vai uma dica pra vocês. Nem sempre a resposta certa é banir alguém.
Às vezes, apenas orientar ou advertir o jogador resolve. O cara que ele é bom de verdade, ele sabe ensinar em vez de simplesmente banir alguém. Né? E também assim, hoje vocês aprenderam um pouco mais a entender sobre as regras e como interpretar. A interpretação de vocês não foi errada, é uma interpretação pessoal de cada um. Mas analisar o contexto e toda a situação, ela é essencial antes de aplicar um banimento. O banimento, no caso que o Kaká falou sobre a questão do cara ter chamado de gordo, é válido? É. O banimento do VDM, você não banir o cara que fez VDM, é válido? Também é. Mas o contexto, ele fala tudo, o contexto diz tudo. Se você entender um contexto da situação antes de simplesmente aplicar um banimento, você está menos passível a errar e a ser puxado de orelha. Agora vai algumas perguntas assim para vocês refletirem mesmo nelas. O primeiro é, o suporte, ele deve aplicar uma punição sem analisar o contexto? Não. As regras, elas podem ser interpretadas diferentes, de formas diferentes, dependendo da situação? Isso é uma coisa que eu quero escutar de cada um. O que é que você acha da Baby? Você acha que a regra, ela pode ser interpretada de algumas formas diferentes, dependendo da situação? Dependendo do contexto? Cara, na minha opinião, sim. Entendeu? Dependendo da situação, ela pode ser interpretada de um jeito errado. Então eu acho que sim. E tu, Fusco? Bom, como eu sempre digo, há situações adversas que anulam outras. A regra é uma só que ela não generaliza todos os acontecimentos que podem vir a ocorrer. Então, não tem como eu classificar só como um ponto em cima da regra para determinar outros fatores que podem vir a decorrer que afetam aquela regra. Então, eu não posso generalizar porque aquela regra está daquele jeito em situações que possam vir a dizer o contrário dela. Mas a regra é uma só, ela não muda. Ela só te dá uma base do que é o certo e o do que você pode, em cima dela, dizer o que é uma punição ou do que não é. Certo? Beleza. E tu, Japa? O que é que você acha sobre isso? Você acha que a regra ela pode ser interpretada de formas diferentes, dependendo do contexto? Na minha opinião, não, porque regra é regra. Não pode passar por cima. Entendi. E tu, Kaká? Mano, na minha opinião, sim. Pois. É. Tipo, pode ter diferentes tipos de interpretação sobre a regra e. Martim? Pra mim sim, porque a gente vê várias denúncias assim no dia a dia, né? Cada uma de um jeito diferente, às vezes umas igual. Aí a gente tem que dar uma olhada nas regras, né? E ver o melhor jeito para se resolver, né? Ver o contexto e tentar resolver do melhor jeito, da melhor forma. Beleza. Em relação a essas duas perguntas, a primeira é que eu já respondi, né? O suporte deve aplicar uma punição sem saber o contexto? Não, não deve aplicar. Em via das dúvidas, não aplique. A regra, ela pode ser interpretada de forma diferente dependendo da situação? Pode. Ela pode ser interpretada de forma diferente dependendo da situação. Para a próxima aula, cada um vai escolher uma regra que considera um pouco confusa, mal elaborada ou mal interpretada, ou que você não conseguiu entender direito, e vai trazer para a gente na próxima aula. E essa foi a nossa aula, pessoal. Parabéns a todo mundo que chegou até aqui, concluiu. Realmente vocês estiveram aqui no horário, né? O da Baby só conseguiu chegar depois, mas mesmo assim pegou todo o conteúdo da aula, sem ser a apresentação. E a partir de agora, vocês não são apenas pessoas que aplicam banimentos aí, mas que vocês agora sabem interpretar melhor as regras e saibam que a regra é aliada de vocês. Toda denúncia que vocês tiverem, todo banimento que vocês forem aplicar, se vocês